Meus amados, a paz do Senhor. Ruth, capítulo 3, é a nossa meditação de hoje. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele vai joeirar a cevada na ilha. Levanta-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a ilha. Mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres, farei. Depois que Noemi tem o seu coração renovado na esperança de que as coisas poderiam tomar novos rumos na sua vida, na vida de sua nora, ela começa a ver aquela aproximação de Ruth com Boaz, que a princípio parecia ser uma casualidade, parecia ser algo acidental. Ela começa a ver aquilo como a providência divina, não mais como algo acidental. O texto de Ruth, capítulo 2, nos diz que por acaso Ruth entrou no campo de Boaz. Não existe casualidades na vida daqueles que entregaram suas vidas a Deus. Não existe acidentes. O que existe é providência divina. E agora, diante de todas as informações que Noemi reúne quanto aos acontecimentos contados por sua nora e o interesse de Boaz por Ruth, diante de seu trato generoso e atencioso por ela, e das palavras que ele a dirigiu quanto ao interesse que ela permanecesse no seu campo, Noemi percebe aquilo como um sinal de uma oportunidade maravilhosa diante dela. Mas é alguém que age com paciência, com cautela, com sabedoria. Não é alguém que se precipita, não é alguém que, diante de um momento oportuno, age de forma precipitada. Ela tem uma oportunidade, mas espera o momento certo para fazer isso, da maneira certa. Ela tem a capacidade de esperar, de aguardar, assim como Ruth também foi paciente. Mesmo diante de toda aquela atitude de Boaz, de ter tanta atenção por ela, ela não se insinua para ele, ela não se utiliza do poder que uma mulher tem para seduzir, para conseguir o que quer através da sedução, através da sensualidade. Mas depois que termina a colheita, a palavra diz que ela voltou para casa e ficou morando com a sua sogra naquela mesma condição de viúva, naquela condição de estar ao lado da sua sogra. E a sogra, olhando o comprometimento de Ruth com ela, cada dia mais o seu coração se enche de gratidão para com a nora e de preocupação de poder fazer alguma coisa por ela. Então aqui ela chega para a nora e diz: não hei de buscar descanso para que fiques bem? O que Noemi aqui expressa é que aquilo que vai trazer descanso para a sua alma está no bem que ela pode fazer por Ruth. São muitas pessoas que têm um coração assim, que aquilo que lhe faz mais bem é fazer o bem aos outros. Aquilo que lhe causa maior benefício é ser uma bênção na vida das outras pessoas. Noemi diz: não hei de buscar descanso para que fiques bem? Noemi é alguém que se sente bem fazendo bem aos outros.
é um coração disposto a procurar o bem para o próximo, que se resulta um bem para si mesmo, um bem-estar, um sentimento de utilidade, um sentimento de ser de fato um instrumento de bênção na vida dos outros. É assim que ela se sente nesse momento, quando diz para sua nora: eu quero buscar descanso, um bem-estar para minha alma, te fazendo algum bem. E o que é que ela faz? Ela vai orientar Ruth, uma viúva nova, bonita, mas que está numa terra estranha, e toda aquela cultura para ela é muito estranha. Mas Noemi conhece tudo como as coisas funcionam ali. E o que é interessante é a humildade de Ruth para ouvir Noemi em todas as suas instruções. Ela tem a humildade e ela não é subserviente, simplesmente é alguém que tem posicionamento forte, porque quando precisou discordar da sogra, ela o fez. Quando ela percebeu que a opinião da sogra não era uma opinião que estivesse de acordo com aquilo que era mais necessário de se fazer, quando foi no caso da orientação dela se apartar da sogra, ela foi firme para não aceitar a sugestão da sogra e continuar o caminho com ela. Aqui ela ouve a sogra porque percebe que a sogra tem esta experiência para lhe falar. Então ela começa falando a respeito da situação. Ela diz: não é Boaz, cuja as servas estiveste de nossa parentela, esta noite ele vai joerar cevada na eira. Ela fala a respeito da condição, que se apresentou diante dela. Boaz não era apenas a questão dele ser o remidor, mas de tudo aquilo que já havia sido providenciado por Deus, o contato, a aproximação. Elas não premeditaram isso, elas não esquematizaram isso de forma alguma. As coisas foram acontecendo. À medida que as coisas foram acontecendo, foi que o coração de Noemi começou a ser despertado para aquela realidade que estava diante dela, porque até então esperança nenhuma ela tinha no coração. Não houve aqui nenhuma trama, não houve aqui nenhum plano estabelecido para que as coisas fossem feitas de forma calculada. As coisas foram acontecendo e Noemi foi se despertando para aquela realidade e disse: sabe, minha filha, aquele homem com quem você trabalhou, estiveste todo aquele tempo, aquele homem é nosso remidor. Ela percebeu aquilo como um sinal da bondade de Deus em ter conduzido o caminho delas, quando elas pensavam apenas que estavam caminhando dentro das casualidades da vida, quando na verdade o que existia era uma ação providencial de Deus na vida daquela família. E aqui o que é interessante é que Ruth é inteligente para ouvir as pessoas certas. A gente precisa saber escolher quem é as pessoas que nós vamos ouvir. Quem são aqueles com quem nos aconselhamos? Quais são as pessoas que nós contamos as nossas histórias? Quais são as pessoas que compartilhamos os nossos momentos mais difíceis, e especialmente aqueles momentos que exigem uma certa decisão da nossa parte? Quais são as pessoas que nós estamos deixando nos influenciar em nossas decisões? E aqui Ruth ouve a sua sogra. Ela diz para a sua nora: levanta-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás, e te dirá o que deves fazer. A orientação da sogra é para que Ruth se aproximasse de Boaz no momento apropriado. Ela pede para que ela pudesse se preparar dentro daquilo que é o cuidado que as mulheres devem ter com a sua beleza exterior também, porque a beleza interior de Ruth já tinha sido manifestada. Se conhecia
a respeito dela em toda aquela cidade é que ela era uma mulher virtuosa, uma mulher com grandes qualidades, uma mulher que tinha de fato atitudes nobres. Então a beleza interior daquela mulher se tornara conhecida. Agora Noemi manda ela se aprontar, se ungir e vestir os seus melhores vestidos para aquela ocasião. Deus age, mas é preciso que nós tenhamos a nossa parte de cooperação nisso. Aquilo que compete-nos a nós, Deus espera que o façamos. E aqui Noemi orienta a sua nora a que se preparasse para aquele encontro. E aquele encontro precisava ser um encontro bem sucedido. Precisava ser um encontro bem sucedido. O que Noemi diz para a nora é que ela fosse discreta. Não precisava se expor, se exibir, tentar um jogo de sedução de forma alguma. Ela disse: olha, não te des a conhecer ao homem até que ele esteja só. Quer dizer, ela pediu para que ela guardasse discrição diante das pessoas, para que não passasse uma ideia de que ela estava ali simplesmente para seduzir Boaz. Então o que é que ela faz? Ela orienta para que ela, quando o homem se deitasse aos pés, no lugar próximo, contudo que passasse uma oportunidade de proximidade que fosse percebida, mas que não fosse algo que passasse uma ideia errada a respeito das intenções dela. Ela queria ser percebida, então ela se deitou no lugar onde pudesse ser percebida, mas que não pudesse ser mal interpretada em sua atitude. Então, mesmo aqui, Ruth tem a preocupação de passar a ideia de pureza em sua atitude. Ela fez como a sogra disse. O texto diz que ela faz tudo o que a sogra orienta. Primeiro, conhecendo a sogra como uma mulher de Deus, ela entende que os conselhos são conselhos baseados nos princípios da palavra, nos princípios que regem a vida daquele que teme a Deus. Ela segue a orientação de forma muito precisa, confiante de que está ouvindo alguém que teme ao Senhor. Então, quando Boaz comeu, bebeu e depois foi descansar, Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou, no lugar onde ela pudesse ser notada. Contudo, num lugar onde ela pudesse ser notada, mas não mal interpretada. Ela não se deita ao lado dele, ela se deita aos pés, um sinal de que queria ser notada, mas que não queria ser mal interpretada. E mesmo nesse momento, ela guarda a sua pureza diante daquela realidade, daquele momento. E não tinha lugar melhor para ela estar, como também não tem melhor lugar para nós estarmos do que aos pés do nosso amado. É aos pés dele que nós encontramos a resposta para as nossas dificuldades. É nos pés dele que aprendemos aquilo que precisamos saber a respeito da sua vontade para as nossas vidas. É nos lançando aos pés do nosso amado que nós alcançamos aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Então, ela está aos pés de Boaz. A palavra diz que no meio da noite, à meia-noite, o homem se acorda, de repente voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. No meio da noite, naquela situação, na escuridão, sem que soubesse quem era, ele toma um susto, ele se surpreende que tivesse uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Ela disse: sou Ruth, a tua serva. Sou Ruth, a tua serva. Não há aqui nenhuma palavra que pudesse transmitir um certo tipo de sedução de Ruth com relação a Boaz. Ela não se insinua para ele mesmo aqui, ela se coloca como serva. Sou eu, Ruth, a tua serva. Nenhuma comunicação puramente simples de alguém que entende o seu lugar, de alguém que se coloca no seu lugar. E ela, como mulher, sabia que houve uma atenção especial de Boaz dispensada para ela, desde o momento que ele a viu no campo.
toda a atenção, todo o cuidado, a porção que ele havia dado a ela, a orientação que ele deu a respeito dela para os seus servos. Isso uma mulher compreende muito bem quando há algum interesse do homem com relação a ela. Mas mesmo tendo todo esse entendimento, ela continua com a atitude de uma mulher que sabe entender o seu lugar. Ruth, a tua serva. E a próxima frase que ela diz é interessante demais, porque ela estava ali, quando ele pergunta, ela diz: sou Ruth, a tua serva, e ela vai logo direto ao ponto, a razão por que ela está ali, porque era estranho, era meio confuso aquele negócio. O que uma mulher está fazendo no meio da noite, deitada aos pés de um homem? Qual a intenção dela? Poderia passar uma má ideia, e antes que essa má ideia fosse construída, ela diz a quem estava ali. Ela diz para Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. O que é que ela diz? Ela não está ali para viver uma aventura sexual, ela não está ali para ter uma noite de amores, ela está ali porque quer de fato ser pedida em casamento. A intenção dela não era simplesmente viver uma aventura ou tentar prender aquele homem através de qualquer sedução ou sensualidade por parte dela. Ela logo diz: estende tua capa sobre mim, estende tua capa sobre mim, porque tu és o remidor. Ela está aqui utilizando a verdade das Escrituras, ela está usando como base da sua atitude as próprias Escrituras. Ela diz para ele: o Senhor é o remidor, o Senhor tem o direito e tem o dever de me desposar para suscitar descendência ao falecido. Então ela tem esse cuidado de demonstrar que as suas intenções são puras e são baseadas na verdade da palavra de Deus. Não há má intenção, não há aqui um jogo de sedução, e ela não quer viver uma noite de amores, uma aventura apenas. Se ela quer algum comprometimento com este homem, ela quer um comprometimento baseado na verdade de Deus. E ela faz isso no momento discreto, ela quer estar só com ele para que não o comprometesse, não o colocasse em uma situação constrangedora. Ela está ali sozinha com ele e fala a respeito de suas intenções diante de todas as orientações que a sua sogra deu. Ela diz: tu és um remidor, eu estou aqui para ser pedida em casamento. É isso que ela diz para ele. Não é para ter uma noite de aventuras. Eu não vim aqui para te seduzir, eu vim aqui porque tu és o remidor. E ela não queria ir atrás de qualquer homem, ela queria cumprir aquilo que diz a palavra de Deus com relação à sua condição de viuvez. Ela queria se submeter a Deus. Como serva de Deus agora, ela se submete aos princípios que Deus estabelece para ela. Tu és o remidor, porque isso foi o que lhe foi dito. E diante da atitude de Ruth, e ao perceber a virtude dessa moça, que não tenta seduzir, que não tenta de certa forma se utilizar de todos os seus atributos de mulher, e de também ter percebido toda a atenção dispensada para ela, ele diz assim: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste essa tua benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele diz: filha, bendita seja tu que se submete à vontade de Deus para ti, não fosse atrás de jovens ricos ou pobres, mas procurasse entender qual é a vontade de Deus dentro dessa tua condição. Boaz fica admirado que ela é uma estrangeira. Mas o que é interessante a respeito de Boaz é que Boaz tem uma empatia por Ruth, ele compreende a situação dela, porque a mãe dele a avó dele era uma estrangeira. Ele também era filho de uma estrangeira. E ele compreendia isso muito bem. Ele tem como sua progenitora Raabe, a prostituta, que também era estrangeira e que tinha uma condição muito pior do que a condição de Ruth. Então ele tem assim uma empatia pela situação dela, porque a sua mãe também era uma estrangeira.
Então o que é que ele diz aqui para ela? Ele diz assim: e agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. O homem abriu o coração. Por quê? Porque percebe que Ruth é uma mulher que se submete aos mandamentos divinos. Como é que Deus olha para nós com um coração aberto? O Senhor Jesus disse assim: vocês verdadeiramente provarão que me ama se fizerdes o que eu vos mando, se obedeceis aos meus mandamentos. E o coração de Boaz se abre para Ruth, porque alguém que se submete aos mandamentos divinos. Deus abre o seu coração para nós, como somos capazes de obedecer, como somos capazes de seguir a sua vontade. E aqui agora ele se compromete com ela: não temas, tudo que pedires eu farei. Ele aqui se compromete com ela: tudo que pedires eu farei. Então ele diz para ela assim: embora, na verdade, embora seja verdade que eu sou um remidor, ainda um remidor mais próximo, chegado. Embora que Boaz fosse alguém que tivesse profunda admiração por Ruth, ele também é um servo de Deus e é obediente à palavra de Deus. Ele era remidor, mas tinha um antes dele, porque era pelo grau de parentesco, e tinha alguém que tinha um parentesco mais próximo. Ele poderia muito bem, dentro desse cenário, dessa condição aqui que se apresenta, passar por cima disso. Mas como Ruth respeita aquilo que Deus estabelece, Boaz do mesmo jeito. Diz: minha filha, vou fazer o que tem que ser feito, mas eu quero dizer para você que tem um remidor antes de mim. Um remidor antes de mim, alguém que está na frente. Mas eu digo para você: fica-te aqui esta noite, pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima, mas se não te quiser redimir, tão certo como vive o Senhor, eu te remirei, deita-te aqui até pela manhã. Ele disse: olha, não se preocupe, porque essa causa já está nas minhas mãos. Quando Ruth se deita aos pés de Boaz, a causa já não é mais dela, é dele. Ela já não tem mais que se preocupar, ele assumiu. Ele mandou ela descansar. Ele disse: olha, fica certo de uma coisa, essa sua situação já está resolvida. Você colocou algo nos pés de Jesus nesse dia? Você lançou a sua ansiedade sobre Ele? Você derramou a sua alma perante Ele? Confie, Ele vai cuidar de tudo. Essa causa já é dele. Ele já agarrou para si, já é dele. Assim Boaz agarra a causa de Ruth, e ela ficou ali, deitada aos seus pés até pela manhã. Veja só, um homem, uma mulher, no meio da noite, permanece naquela mesma condição, respeitando a vontade de Deus, a pureza, sem que houvesse qualquer contato entre eles. Mas a Escritura nos diz que antes do nascer do sol, antes do amanhecer do dia, ela se levantou para que fosse embora e não fosse reconhecida e ninguém percebesse aquela situação, para que não fosse mal interpretada. Ao voltar, Boaz mandou ela estender a capa, o manto, e mandou ela segurar, e colocou 6 medidas de cevada, e ela voltou para casa novamente com as mãos cheias, providas por Moabe. É difícil se encontrar com o amado e não voltar provido por ele. Ele é sempre aquele que nos enche de alegria. E quando Ruth chegou em casa, diante da sua sogra, a sogra foi logo perguntando: minha filha, como foram as coisas? Como foram as coisas? O que aconteceu lá? Eu tenho certeza que naquela noite Noemi não dormiu. Foi uma noite de insônia, de preocupação com o que haveria de acontecer com a sua nora, já que existia uma relação de afetos tão profundo. Ruth agora é filha para ela, é a única coisa que lhe restara na vida, e que agora ela está reconhecendo que é uma grande dádiva de Deus na sua vida. Então Ruth falou para ela a respeito de tudo que o homem tinha feito, e acrescentou, essas 6 medidas de cevada ele me deu, dizendo: não voltarás vazia para tua casa. Diante do relato de Ruth, de tudo que ele havia falado, Noemi olhou para ela e então disse: Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso. Espere,
Você já falou com o seu amado? Já colocou aos pés dele? É só uma questão de tempo. É isso que Noemi está dizendo para Ruth: minha filha, agora é só esperar, é só aguardar, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Ela diz assim: pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Noemi diz para ela: Boaz não vai descansar enquanto não concluir esse negócio que diz respeito a você. A palavra diz que o nosso Deus é incansável. Nunca se ouviu falar com os ouvidos, nem com os olhos se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Deus trabalha. E Noemi diz: este homem vai trabalhar esse dia todo para concluir esse negócio. Quando terminar esse dia que amanheceu para ti, e aquele dia era o dia que estava amanhecendo para Ruth, e seria o dia que estava amanhecendo a sua vitória, raiando a sua vitória no horizonte da sua vida. Porque Noemi diz: antes de terminar esse dia, esse negócio está concluído. Talvez hoje seja um dia especial da parte de Deus para você. Antes de terminar esse dia, Deus tem uma resposta para o teu coração. Antes de terminar esse dia, o teu amado haverá de concluir esse negócio que diz respeito a você. Foi assim que Noemi disse: o negócio está nas mãos dele, não te preocupa, descansa e espera, porque ele vai concluir este negócio. Você pode esperar, descansar, confiar, repousar, porque ele vai concluir esse negócio. Ele está trabalhando para concluir esse negócio. Ruth não acompanhou todo o processo, mas ela tinha que apenas esperar e descansar, porque Boaz haveria de concluir aquele negócio naquele dia especial. Foi uma noite difícil, foi uma noite de expectativas, de incertezas, foi uma noite angustiante para Ruth. Somente até a meia-noite, quando Boaz se acorda e a vê ali aos seus pés. Que Jesus possa olhar para você e ver você derramado aos pés dele no meio das suas lutas, porque ele vai tomar a causa para si. E quando ele tomar a causa para si, ele não vai descansar até que resolva esse negócio que diz respeito a você, a sua vida. Que você seja abençoado pelo Senhor. Espere em Deus. Estamos quase terminando. Vamos entrar agora no capítulo 4, dessa meditação no livro de Ruth. Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem do livro de Ruth possa estar ajudando a você na sua caminhada, nas suas lutas, nas suas aflições. Vamos orar e agradecer o Senhor. Deus soberano, nosso Pai eterno e querido, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Deus, que a tua palavra habite abundantemente no coração dos teus santos. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, os teus filhos no caminho da tua vontade. Que eles possam esperar em ti. Senhor, aqueles que lançaram suas ansiedades sobre o Senhor, que eles esperem em ti, porque eu sei que o Senhor vai concluir este negócio que diz respeito ao teu servo e à tua serva, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, um grande abraço, uma boa tarde a todos os irmãos.